do trabalho na questão do trabalho noturno? Nós vimos até aqui porque os trabalhadores da empresa Compal Sumol estão em greve a pedir melhores condições de trabalho e achamos que na luta desta empresa está a luta de um país inteiro. O dono desta empresa, a família que é dona de Sumol Compal, está na lista dos 50 mais ricos do país, as 50 maiores fortunas do país. É dono de uma das 50 maiores fortunas do país. E ainda assim, nesta empresa, que é uma empresa em que as pessoas trabalham por turnos, todas as semanas mudam o seu turno, tem um salário base que está muito perto do salário mínimo nacional, não conseguem ter aumentos salariais que reflitam o esforço do trabalho que fazem e têm vindo a lutar para que o salário base possa ser aumentado e para que o subsídio de refeição possa ser aumentado para corresponder também ao aumento dos preços da habitação, ao aumento dos preços da alimentação. O Bloco de Esquerda tem defendido várias coisas que podem dar uma resposta a estes trabalhadores e a todos os que estão nas mesmas condições. Em primeiro lugar, nós achamos que o subsídio de refeição deve ser obrigatório no setor privado. Às vezes tomamos como garantido, ele não é. Há muitos trabalhadores do setor privado que não têm subsídio de refeição. Ele deve ser obrigatório no privado, como é no público, e deve ter um valor mínimo de 10 euros. O custo da alimentação aumentou muito nos últimos anos e os salários têm de acompanhar. Da mesma forma, é necessário que os salários aumentem. Nós muitas vezes dizemos que o salário mínimo aumentou e o salário base ou o salário médio aproximou-se do salário mínimo. É o caso destes trabalhadores aqui. Quando entraram na Sumol, quando entraram na Compal, tinham salários que estavam 300 euros, 400 euros acima do salário mínimo nacional. Entretanto, o salário mínimo nacional foi aumentando e foi se aproximando destes salários. E eles nunca foram aumentados de forma a ficar um bocadinho ou à frente do salário mínimo. Foram ficando para trás, foram perdendo poder de compra à medida que o tempo foi passando, enquanto a empresa ia enriquecendo e a família dona da empresa ia enriquecendo. E por isso defendem melhores condições de trabalho, um horário de 35 horas para poderem ter uma vida melhor, um subsídio por turnos para porque têm trabalho noturno, porque têm trabalho por turnos, que é muito desgastante. Uma semana trabalham à noite, outra semana trabalham de dia. Isto tem que ser compensado com um subsídio por turnos que está à altura deste esforço, mas principalmente o aumento do salário base, porque aqui, como em muitas empresas também acontece, é que depois há um conjunto de subsídios que são adicionados ao salário base, mas que não são o salário base e quando há um aumento do salário eles não contam e estão sempre fora. Essa é uma possível linha vermelha numa negociação com o PS para uma aliança, que é rever o Código de Trabalho? O trabalho tem que ser protegido. Muitas vezes, acho que todos os partidos têm falado sobre o salário médio, mas ninguém sabe como é que aumenta o salário médio. É um desejo que fica no ar. O salário médio aumenta-se ouvindo estas reivindicações e dando poder aos trabalhadores para poderem, cada empresa, em cada setor de atividade, negociar melhores salários. A contratação coletiva é essencial para isto, porque é um instrumento que permite aos trabalhadores aumentar e poderem lutar por melhores salários. Mas não é só a contratação coletiva. Se nós conseguirmos aprovar um subsídio de alimentação obrigatório no privado e de 10 euros no privado e no público, estamos automaticamente a aumentar o salário de muita gente que ganha abaixo desse valor de subsídio de alimentação ou que não tem subsídio de alimentação. Quando conseguirmos aprovar a proposta de turnos, subsídio de turno de forma antecipada para quem faz turnos, o descanso obrigatório, estamos a aumentar o salário. Se reduzirmos o tempo de trabalho, estamos a aumentar o salário. Há várias formas de aumentar os salários em Portugal e há uma certeza, eles têm de ser aumentados. As pessoas nos últimos 10 anos perderam muito poder de compra. Nós vamos ao supermercado e aquilo que 20 euros pagava há 5 anos não tem nada a ver com o que é possível comprar por 20 euros hoje. Nós vamos pagar a prestação do banco, a renda da casa, e desde há 5 anos essa renda da casa e essa prestação ao banco aumentaram muito mais do que o salário. E, portanto, se os salários não acompanham, nós temos uma população que vai empobrecendo todos os dias. E é por isso que é muito importante ouvir estes trabalhadores. E eu relembro, na empresa Sumol Compal, que tem o seu dono, que faz parte da lista dos 50 mais ricos do país, não consegue ou não quer pagar salários decentes e acima do salário mínimo a quase 1000 trabalhadores que estão aqui e que fazem turnos e que dão o seu melhor todos os dias. Mariana Lotato, estamos em direto para a CNN Portugal. Perguntava se é com essa mensagem desta empresa, com os milionários e que paga
salários mínimos aos trabalhadores, que quer reconquistar um deputado aqui neste distrito de Santarém? Quero falar a quem trabalha. Quem trabalha é a maioria do país e estranhamente, a política faz-se para uma minoria e nós queremos acabar com isso, nós queremos que a política se faça para a maioria. Os trabalhadores da Compal, da Sumol, representam a maioria das pessoas deste país. Trabalham muito, acordam cedo, deitam-se tarde, trabalham por turnos, trabalham à noite e levam para casa, no final de tanto esforço, 1.000 euros. Porque os salários não foram aumentados ao longo do tempo, porque o subsídio de alimentação não acompanhou o aumento dos alimentos, porque não conseguem ter uma recompensa pelo trabalho por turnos que fazem e sentem que o seu esforço dá cada vez menos salário. Havia um trabalhador que me contava que há uns anos havia pessoas que vinham aqui para a Compal, para a Sumol, porque esta empresa garantia salários que eram acima do trabalho agrícola, de muitos dos trabalhos aqui à volta. Entretanto, com o passar do tempo, os salários vão ficando estagnados, os preços vão aumentando e as pessoas sentem que estão a empobrecer a cada dia que passa. E isto não é uma percepção, é realidade. Os salários valem cada vez menos. Nós precisamos de aumentá-los. Já foi aqui um oásis de bom emprego, neste momento é um deserto. Eu acho que todas as pessoas, especialmente na indústria, mas também nos serviços, veem as condições de trabalho a degradar-se ao longo dos últimos anos e sabem que ganham menos hoje do que ganhavam há 10 ou 20 anos. E nós temos que mudar essas condições e queremos começar por ouvir estes trabalhadores que estão agora a começar a falar. Em direto para... A situação aqui já é complicada com um dono entre os 50 mais ricos que não consegue fazer aumentos por esperança de ter os outros trabalhadores portugueses. Eles conseguem fazer aumentos. Eles não querem fazer aumentos. E nós temos que garantir que fazem. Em direto para a RTP, é possível reverter esta questão do trabalho por turnos, sendo que há questões que são essenciais, nomeadamente o setor da alimentação. Nós queremos garantir o direito a todas as pessoas que trabalham por turnos. Há cada vez mais pessoas a trabalhar por turnos. Não podemos ter pessoas que trabalham à noite, que têm uma vida ao contrário do relógio todos os dias e que só empobrecem. É preciso aumentar os salários e respeitar quem faz por turnos. Se respeitarmos o trabalho por turnos, se garantirmos descanso, nós estamos a melhorar a economia. E temos sempre que saber uma coisa. Cada trabalhador ganha 1.000 euros, 800 euros, trabalha à noite, há sempre um administrador, um dono da empresa, uma família dos 50 mais ricos do país que está a aumentar os seus lucros. Quando se ouve falar de riscos de uma recessão na Europa e sobretudo a necessidade de rearmar a Europa e que é preciso ter prudência, é possível contrariar esse discurso ao mesmo tempo que se fala em aumentos de salários? Nós temos que responder à vida das pessoas. As ameaças que as pessoas enfrentam todos os dias é a ameaça de não conseguirem pagar a conta da casa, é a ameaça de não conseguirem pagar a conta da luz, é a ameaça de não conseguirem enviar os filhos para a universidade porque não conseguem pagar um quarto de um estudante nas grandes cidades. Essa é a ameaça que nós enfrentamos todos os dias e é essa ameaça e essa insegurança da vida que nós temos que dar resposta agora. A Mariana disse hoje numa entrevista ao Diário de Notícias uma ideia que já tinha repetido há relativamente pouco tempo, que é que a esquerda está a atravessar um mau bocado. Eu pergunto se já percebeu porquê e há uma ideia também que a Mariana diz que a esquerda tem que vencer a direita, a extrema-direita não sabe ainda o como. Acha que ao longo dos próximos 15 dias, semana e meia, vai perceber como? Na verdade, essa entrevista tem as respostas. Depois dos títulos estão lá as respostas às perguntas. E as duas coisas têm a mesma resposta. A extrema-direita aumenta porque há uma enorme frustração nas pessoas, que não vêem as suas reivindicações serem respondidas, porque há muitas desigualdades na economia, porque há muitas desigualdades na sociedade e há quem se aproveite disso com botes expiatórios. E isso está a levar uma viragem à direita. E a esquerda sabia captar. E nós sabemos como responder à extrema-direita. E responde-se à extrema-direita respondendo às desigualdades económicas e sociais. Responde-se à extrema-direita respeitando o trabalho por turnos e os salários. E ouvindo o que estes trabalhadores têm a dizer.